É tão comum as pessoas dizerem: eu vou descer as águas. Estou me preparando para descer as águas. Eu ainda não desci as águas. São termos. Não estamos aqui criticando ninguém e nem dizendo o certo ou errado. Não é esse o intuito. Agora, uma verdade é: se alguém primeiro não subir à cruz, um batismo de morte em Cristo na cruz, a descida nas águas não passarão de simplesmente uma cerimônia, muitas vezes até emocional, sentimental, mas não terá nenhum significado espiritual. Por quê? Porque nas águas, as águas, símbolo, mas todo símbolo ele aponta para uma verdade ou para uma realidade. Qual é a realidade correspondente ao batismo com água? Quer um copo d'água, quer 20 mil litros. Qual é a realidade correspondente? Que também é necessário a pessoa ter a experiência não somente do símbolo da água, mas muito mais a experiência da realidade, da verdade diante de Deus. Aqui nesses vídeos nós vamos repetir quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque é muito difícil desfazer uma metade de uma verdade do que desfazer uma mentira inteira. É muito mais difícil. Então, qual é a realidade bíblica? A realidade espiritual. A verdade espiritual que cada um de nós temos pela fé, e isto exige um conhecimento, um ensino, para que tenhamos convicção desta verdade, do verdadeiro batismo, onde o nosso velho homem é crucificado. Os nossos pecados são colocados pela morte em Cristo, a morte do nosso velho homem, nossa natureza, o pecado, a natureza de Adão, que todos nós nascemos com ela. Eu gosto da colocação dos irmãos católicos, eles dizem, é pecado original. É verdade. Mas esse pecado original, ele é só tratado não com água. Ele não é tratado com água. Ele é tratado pelo nosso batismo em Cristo. Romanos 6, versículo 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, incluídos, sepultados, identificados, palavras sinônimas. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo.
em interior de. Em Cristo fomos batizados na sua morte. Na morte de quem? Na morte do Senhor Jesus Cristo. Este é o batismo que trata-se da nossa realidade. A água é um símbolo. Em obediência à palavra de Deus e um público testemunho de que esta pessoa já creu, já foi batizada no corpo de Cristo na cruz. Pela fé, ela publicamente, em obediência à palavra de Deus, ela passa por um batismo de água. Mas o batismo de água não é nada em si, nada além do símbolo. Mas só símbolo? Não. Ele deve ser apontado para a realidade, que esta pessoa declara já ter sido batizada, já ter sido incluída, já ter sido identificada na morte com Cristo. Romanos 6,11 diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos para o pecado quando? Quando o Senhor Jesus nos atraiu o pecador perdido no corpo dele na cruz. João 12:32. Cristo nos atraiu e Deus o Pai nos conduziu e nos batizou no corpo de Cristo na cruz. Batistério é corpo de Cristo na cruz. O verdadeiro batismo que muda definitivamente uma pessoa de um estado de velho homem para ser novo homem, de uma velha criatura para ser tornada nova criatura, é o batismo em Cristo na cruz. Paulo diz, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E etc, etc. Olha como ele diz a linguagem. Eu fui batizado, eu sou um batizado no corpo de Cristo na cruz. Por isso que vivo não mais eu. Por quê? Porque eu fui ressuscitado. Eu fui crucificado. Eu estou crucificado. É a minha experiência de um crucificado. Mas também tenho a experiência de ser tornado um novo homem. Uma nova criatura. Nova criação de Deus. Agora, antes, na minha crucificação, eu era portador de uma natureza pecaminosa e condenada. O pecado. Agora que fui ressuscitado juntamente com Cristo, vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim, houve uma ressurreição, houve um novo nascimento, e agora a vida de Cristo tornou a minha vida eterna, pela minha ressurreição juntamente com Cristo. Efésios 2:6, juntamente com ele, com o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitou. E etc. Amém? Você tem a realidade? Ou você foi apenas identificado em um símbolo? Ou você, pela fé, tomou conhecimento e foi identificado na realidade do verdadeiro batismo, que é o batismo, que é a identificação, que é a união, que é a inclusão no corpo de Cristo na cruz? Aquela morte é minha morte.
O Senhor Jesus jamais passaria pela morte se não nos recebesse no corpo dele lá na cruz. Ele veio para a morte. Por quê? Porque era necessário eu e você que tivéssemos, ou ainda tenhamos, a experiência da nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Cristo. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E eu e você nascemos com o pecado. Então é só morte. O pecado nos conduziu à morte. Só a morte pode nos salvar do pecado. Aí Romanos 6, versículo 7. Quem morreu, justificado está do pecado. Quando nós morremos? Quando Cristo nos atraiu. Quando o Pai nos batizou no corpo de Cristo na cruz. Nenhuma água tem esse poder. Pode chamar de santo batismo, de batismo da minha denominação. Na verdade, é o batismo do pecador no santo, o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca pecou. Mas ele foi feito pecado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o Pai, porque Deus o Pai nos batizou em Cristo. Deus o Pai o fez, o Senhor Jesus, o fez pecado por nós, para que nele, no Senhor Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Tem água aqui? Não. Mas tem realidade espiritual. Cristo, Senhor Jesus Cristo, na cruz. Ele foi tornado o nosso lugar de morte para o pecado, mas também de vida para Deus, porque houve ressurreição. Ninguém terá realidade espiritual pela sua descida nas águas, sem que antes tenha sido subido no corpo de Cristo, na cruz. Primeiro lá, o corpo de Cristo na cruz, pela fé, pela nossa união. Depois, o nosso batismo, um copo d'água ou 20 mil litros de água, como testemunho de que nós já fomos feitos novas criaturas. Já morremos para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Já fomos tornados filhos de Deus, selados com o Espírito Santo. Amém. Se você não está inscrito nesse canal, inscreve. E também, se você quiser, faz o seu comentário. Nós sabemos que muitas pessoas, elas têm como ensino, e muitas vezes elas declaram que se ela não for batizada na água, ela não é tornada nova criatura. E nesse vídeo nós deixamos muito claro que o símbolo não tem poder para nos fazer novas criaturas. E sim, a realidade na pessoa de Cristo e este crucificado. Aí nós temos realidade espiritual, porque todos aqueles que creram, que foram crucificados com Cristo, eles também já estão sendo ressuscitados com Cristo, sendo nova criatura. E esse processo, o que eu devo fazer? Jesus já fez. O Senhor Deus, o Pai, já fez em Cristo Jesus. E agora? Creia e descanse. E tudo isto é pela graça e não por mérito. Nunca será por mérito, mas sempre será pela graça. Sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. A fé é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Amém.